Essa peça é uma peça semelhante à peça anterior, em que nós propositalmente dissecamos esse lado da peça, mostrando aqui exatamente as fibras descendentes que vão em direção ao tronco cefálico, né, a ponte, ao mesencéfalo e ao bulbo, na ponte constituindo aqui parte das fibras transversais da ponte, e um grupo de fibras desce longitudinalmente, formando aqui a pirâmide bulbar, e aqui a decussação das fibras do trato córtico-espinhal. Veja aqui o trato córtico-espinhal bem dissecado, indo em direção aos neurônios motores da medula espinhal. Aqui a gente pode observar uma parte das fibras que formam o pedúnculo cerebelar médio, o braço da ponte. E aqui nós temos também uma visão mais ampla da fossa interpeduncular. Nessa fossa interpeduncular é possível observar um pequeno sulco, o sulco medial do pedúnculo cerebral. Em algumas peças é possível observar emergindo dele o nervo oculomotor. Isso aí nós vamos observar e mostrar a vocês uma peça mais adiante. Nós temos aqui uma vista posterior do tronco cefálico, onde o cerebelo foi retirado, exatamente para expor a luz do quarto ventrículo e as estruturas posteriores do tronco. Começando com o bulbo, nós observamos uma coisa interessante, que os sulcos bulbares continuam com os sulcos medulares, conforme eu tinha anunciado anteriormente. Veja bem aqui. Aqui é o sulco mediano posterior. Do lado, o sulco intermédio posterior e o sulco lateral posterior. Então a gente pode ver claramente aqui o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme lateralmente. Grácil e cuneiforme de um lado, grácil e cuneiforme de outro. Veja que o sulco intermédio vai até a região alta do bulbo. O fascículo grácil, nas paredes inferiores do ventrículo ou do quarto ventrículo, ele se dilata em decorrência da existência do núcleo grácil. Veja como o fascículo cresce de tamanho, já que o corpo neuronal é maior, ele dá uma elevação aqui, formando o chamado tubérculo grácil. O mesmo ocorre com o fascículo cuneiforme, ele é jogado lateralmente e cresce, formando um tubérculo cuneiforme. Então dá para ver que o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme bem evidentes. Isso tanto está presente de um lado como está presente do outro lado. Depois o bulbo se abre, formando a chamada porção aberta do bulbo, e juntamente com a ponte formam um assoalho do quarto ventrículo. Vou falar do ventrículo daqui a pouco. O mesencéfalo, uma estrutura bem evidente também na vista posterior. Nós observamos muito bem 4 eminências arredondadas muito semelhantes, chamadas de colículos. Temos os colículos inferiores, associados à via auditiva, e os colículos superiores, que têm relação com via óptica, principalmente com alguns reflexos ligados à visão. Formando o teto do quarto ventrículo, nós temos aqui uma pequena membrana chamada de véu medular superior, e às vezes a gente observa a língula aderida ao véu medular superior, que é a estrutura do cerebelo. Chama atenção numa vista posterior os pedúnculos cerebelares. O pedúnculo cerebelar superior são esse grupo de fibras que vai penetrar superiormente ao cerebelo, ligando o mesencéfalo ao cerebelo. Aquele desdobramento lateral do pedúnculo cerebelar médio, ou o braço da ponte, do qual nós falamos anteriormente, e uma pequena elevação chamada de pedúnculo cerebelar inferior. É uma continuação aparente do tubérculo grácil cuneiforme, na verdade é somente aparente porque as fibras são diferentes. Essas fibras contornam essa região, que é uma abertura lateral do quarto ventrículo, e penetram inferiormente no cerebelo, formando o pedúnculo cerebelar inferior.